Hoje eu vim falar de um padrão, né, social, que é chamar as pessoas de louca, e principalmente mulheres serem chamadas de louca porque quebraram algum padrão. Há um tempo atrás fiz alguns vídeos no Instagram sobre o que é viver na Matrix. E viver na Matrix é realmente estar tão imerso nas regras sociais e naquilo que a gente tem que fazer que a gente não consegue pensar fora dessas regras, fora do que as pessoas julgam comum. Então, o comum é: você nasce, aí você cresce um pouquinho, aí você vai pra escola, estuda. Se você tiver condições, você vai fazer uma faculdade, senão você vai pro mercado de trabalho, e aí terminando a faculdade ou no mercado de trabalho você trabalha, e vai economizando dinheiro, no máximo espera sexta-feira pra sextar, pra se divertir um pouquinho, espera a sua aposentadoria para poder ter uma vida mais tranquila e viajar e ser finalmente feliz. Isso é o normal. E óbvio que dentro dessa normalidade, dessa linha do tempo que eu falei, a gente também tem outras coisas como se casar, ter filhos, enfim. E aí a gente fica pensando assim, será que tá todo mundo feliz nesse padrão? Porque cada pessoa é única. Se a gente for pensar que cada pessoa é única, tem seus desejos, os seus valores e tem vontades diferentes, por que todo mundo teria que se contentar com o mesmo estilo de vida em geral, né? Todo mundo vai ser feliz? Então, essa é uma reflexão que fica, porque assim, quando eu resolvi me divorciar e quando eu resolvi fazer uma transição de carreira aos 45 anos, todo mundo começou a me olhar de uma forma diferente. Então eu tinha uma vida confortável, então ninguém esperava um divórcio, né? Porque eu realmente tinha uma vida confortável, tranquila, uma família estruturada, eu trabalhava, ganhava bem, meu ex-marido também. Então, quando veio, primeiramente, antes da notícia do divórcio, eu já tive uma ruptura muito grande, porque fiz bariátrica, porque emagreci bastante, porque comecei a me cuidar e a me olhar, porque existe ainda, infelizmente, uma crença limitante em muitas mulheres e homens de que a mulher casada, tudo bem ela ser gordinha, tudo bem ela não se cuidar tanto, afinal de contas, ela tem os filhos, ela tem a casa, ela tem o trabalho, então se normalizou de que a mulher não precisa estar tão bem assim, ou não precisa estar tão bem cuidada. Eu mesma tinha uma crença limitante muito forte de que ser mãe me tornaria uma mulher mais em casa, mais voltada aos filhos, e que se eu me arrumasse muito, eu estaria largando os filhos. E outra crença limitante que eu tinha, que eu só descobri com um trabalho feito com EFT, e eu já até contei num vídeo que eu faço, numa live que eu fiz sobre EFT, de como utilizar essa técnica, eu contei como eu descobri o porquê eu estava tão travada financeiramente e na minha carreira. Eu tinha uma crença limitante muito forte que veio do meu pai, de que mulheres infelizmente não serviam para o mercado de trabalho porque elas têm filhos, e aí se elas têm filhos e é uma boa profissional, seria impossível, incompatível. Então, ou ela é uma boa profissional e esquece os filhos, ou ela trabalha e medianamente não tem uma vida tão boa assim profissional, mas cuida bem dos filhos. Então, na minha cabeça, ter sucesso profissional, ter dinheiro e estar bem na minha empresa ou numa empresa, né, faria com que eu fosse uma péssima mãe, ou uma mãe que abandona os filhos. E aí, claro que esse era um processo inconsciente, eu não acreditava nisso racionalmente, mas é o que eu sempre falo, quando a gente tem uma crença limitante lá embutida, a gente se auto-sabota. Então você começa a se sentir culpada de ter sucesso profissional, culpada de ficar 1 ou 2 horas a mais trabalhando, porque teoricamente você está abandonando seus filhos. E aí, foi nessa época que eu tive uma ruptura grande. Então eu fechei uma empresa que eu tinha, porque eu tinha tido meu filho mais novo. E aí eu não queria me sentir culpada como eu me senti culpada quando eu abri a escola e tinha minha filha. Muito bem, então o que eu aconselho? Primeiro, a gente precisa romper e começar a sair da Matrix. E o que é sair da Matrix? É repensar a sua vida de acordo com as tuas opiniões, com as tuas crenças, e se você tem crenças, descobrir que crenças são essas,
que podem estar te limitando. Aquilo que está recorrentemente ruim na sua vida, ela com certeza vai vir de uma crença que você tem, que está lá embutida, e talvez você nem perceba. Talvez você tenha que fazer um trabalho para que essa crença venha à tona. E aí assiste minha live sobre EFT, o EFT ajuda muito a descobrir quais são as crenças e trabalhar essas crenças e feridas emocionais, tá? Tá aqui no canal. Enfim, para você se livrar do julgamento, a primeira coisa é, como eu disse, começar a pensar pela sua cabeça, não pelo que é normal. Então, quando eu disse que eu ia me divorciar, nossa, mas com a família estruturada que você tem e com a sua idade, você vai se divorciar, você vai isso, aquilo. Bom, fiz mesmo assim, mesmo com toda a culpa, mesmo com todo o medo. E nessa época eu ainda não estava nesse trabalho de inteligência emocional, enfim, de autoconhecimento. Mas eu sabia que era um movimento que eu precisava fazer, de ruptura. Então, foi muito importante para mim. E aí, logo depois, vieram outras rupturas. Então, primeiro eu emagreci, mudei e comecei a me cuidar. Depois veio o divórcio, depois veio uma demissão. E aí, não quero mais trabalhar nisso, não quero ser mais professora. E aí, cursos, muito estudo, transição de carreira. Terminada a transição de carreira, quero abrir uma empresa, então estou no movimento dessa abertura dessa empresa. E tudo isso é disruptivo para uma mulher da minha idade, né, 47 anos agora, que resolveu começar do zero. E eu digo mais, a idade dos 40, a partir dos 40, é uma idade disruptiva, porque a gente chega aos 40 e fala assim, tô mais ou menos na meia idade. E agora, tô feliz de verdade? Era isso que eu queria? Era isso que eu desejava? E a gente começa a buscar por aquilo que nos dá realmente prazer e por aquilo que realmente importa. E de tudo que eu mais ouvi em todo esse processo de mudança foi: a Andréia enlouqueceu, a Andréia tá doida, a Andréia tá louca. Então, assim, meu conselho é: seja louca, porque no começo é difícil e o julgamento, no começo você ainda se importa muito com o julgamento dos outros. Então pensa bem que ninguém vai pagar teus boletos, ninguém vai viver a vida por você. Você é a pessoa mais importante da sua vida e tem que ser assim. Porque você precisa ter, se você é a pessoa mais importante da sua vida, você que precisa saber decidir pela sua vida. Não faça o que os outros acham. Depois do divórcio, quando eu resolvi vender o apartamento, todo mundo, compra outro apartamento. Não, eu quero morar em casa. Você é louca, você não sei o quê, porque casa é perigoso. Não vou comprar, eu vou alugar. Mas como você é louca, todo mundo quer uma casa própria, pega o dinheiro e... Não é pra mim, não é a minha verdade. Porque um dos valores mais importantes pra mim, e depois eu posso até falar sobre a seleção de valores, porque quando você entende quais são os seus valores, você consegue direcionar a sua vida com mais lógica, e você entende porque você quer determinadas coisas e faz determinados movimentos. O maior valor que eu tenho, o valor principal que sai lá na escala em primeiro lugar, é liberdade. Então, comprar uma casa para mim é me obrigar a ficar naquela casa. É mais difícil vender do que desalugar, por exemplo. Para mim faz sentido, porque um dia eu quero ter liberdade geográfica, não só liberdade financeira. Eu trabalho muito por internet, eu dou palestras, eu me movimento muito. Por que não ter uma liberdade geográfica de repente, morar 6 meses num lugar ou me mudar constantemente? Para mim faz sentido. Para outras pessoas que gostam de ter aquela coisa mais familiar, de conhecer todo mundo no bairro, não vai fazer sentido. E tá tudo bem. Eu não posso chamar essa pessoa de louca e nem ela me chamar de louca. São gostos diferentes, são valores diferentes. Então, faz o que você tem que fazer. E se você errar, tá tudo bem, porque a vida é assim, a gente erra, cai e levanta. E tá tudo certo. Agora, se você começar a se preocupar só com o julgamento dos outros, você vai começar a deixar de fazer as coisas que você acredita, porque um dia eles podem falar assim, tá vendo? Eu avisei. Então não dependa da vida de ninguém, da opinião de ninguém. Você pode até ouvir a opinião das pessoas, porque eu acho que a gente é salutar ouvir opiniões diferentes, mas sempre com nosso julgamento, porque a vida é nossa, a decisão tem que ser nossa. Então, tenha coragem, seja louca, vá em frente, faz o que você acha que tem que fazer e não se importa, porque sempre vai ter gente te chamando de louca.
principalmente sendo mulheres, tá? Os homens também, se começar a ser muito disruptivo, vai ter gente julgando e te chamando de louco. Mas a vida da mulher é muito mais vigiada e julgada, tanto pelos homens como pelas próprias mulheres, viu? As mulheres são muito críticas, então existe um comportamento de julgamento muito mais forte para as ações femininas. Tanto é que lá, há séculos atrás, a gente teve Inquisição. Mulheres disruptivas, mulheres que tomavam decisões por si só, ou decidiam qualquer coisa, ou conseguiam ganhar mais dinheiro do que os homens, eram bruxas. E na verdade eram só mulheres que tinham opinião própria e que faziam a sua vida o que elas achavam que tinham que fazer. Então, seja louca, tome as rédeas da sua vida e faz o que você acha que tem que fazer. E isso é que é sair da Matrix. Isso que é sair do lugar comum. Quando você começa a pensar fora da caixa, quando você começa a ter a habilidade de sair da situação lá onde você está envolvido emocionalmente, para olhar para aquela situação de fora, isso é autoconhecimento e inteligência emocional. Então, bora lá. Esse caminho é um pouco árduo, mas nossa, como vale a pena. Como vale a pena, apesar dos julgamentos, a gente se sentir livre e saber o que está fazendo. Um grande beijo, espero ter ajudado todo mundo.